Olá pessoal, tudo bom? Então hoje nós estamos numa nova aula, né? Bananinha aqui. Eu trouxe uma mensagem para vocês hoje, né, da cabana, né, menos. Ainda acho que precisamos conhecer o inverno para compreender o verão. Assim como é necessário passar por momentos de tristeza profunda para conseguir identificar e valorizar a felicidade quando ela chegar. E não devemos nunca nos esquecer das pessoas que amamos. Então, essa é uma mensagem para vocês, para a gente entender que tá difícil, tá. Não tá fácil para ninguém. Mas a gente vai valorizar cada vez mais as pessoas. Conheço muito bem cada um de vocês e sei o quanto vocês são incríveis. E o quanto eu tô morrendo de saudade de vocês. Viu? Palhaçada, mor. Ficar todo esse tempo longe aí. Mas, né, nas lives de quinta-feira eu consigo matar um pouquinho da saudade. Então, galerinha, faz favor de dar uma passadinha lá pra dar um oi pra mim, tá? Pra eu ver vocês. Beleza? Vamos lá então para nossa aula de hoje, movimentos vegetais. Ela tá lá na nossa página 52 da apostila volume 10. Tá quase finalizando a apostila aí. Quando a gente fala em movimentos vegetais, nós vamos falar ali então nos movimentos que respondem à ação dos hormônios e dos fatores ambientais como substâncias químicas, luz solar ou choques mecânicos. Estes movimentos podem ser de crescimento de curvatura e locomoção. Então nós temos alguns estímulos que favorecem esses movimentos, que são lá a luz, a temperatura, o contato, a água, gravidade, químicos, ar e abalos. Então, quando a gente fala nesses movimentos, eles podem ser orientados com relação ao crescimento, que seria o tropismo, que eu comentei com vocês na última aula, que seria o fototropismo em direção a uma fonte de luz, ou geotropismo, que seria em direção à fonte da Terra. Então, crescimento em direção com relação ao crescimento, movimento com relação ao crescimento. E tactismo seria movimento sem ter relação com crescimento, tá? É algum estímulo apenas. Calma lá que eu já vou explicar isso para vocês. E existem os estímulos não orientados, que são os nastismos. Garanto que você já deve ter ouvido ou ter presenciado cada um deles. E eu vou contar uma experiência para vocês na hora que eu falar deles ali. Beleza? Começando lá então. Orientados, né? Tipo um mapa conceitual aí para vocês. Legal de ter esse mapinha aí no caderno de vocês, tá? Muito legal mesmo. Como eu vou mandar os slides, copia lá no caderno isso daí. Para vocês terem assim, tipo um apanhadão geral de tudo. Um apanhado geral é de tudo, né, professora? Tropismos. Tropismos são movimentos orientados em relação a uma fonte de estímulos, sempre relacionados com a ação da auxina. E a auxina, ela tá ligada diretamente, né, ao crescimento. Lembra, né, que se eu tirar o ápice caulinar, nada vai crescer, não vai ter um crescimento de caules secundários, tá bom? Então, nós temos o fototropismo, o geotropismo, o quimiotropismo e o tigmotropismo. Falando sobre cada um deles agora. Fototropismo sempre será um crescimento em direção a uma fonte de luz. Então, o caule sempre vai apresentar fototropismo positivo. Sempre não, professora, porque existem os caules subterrâneos que não apresentam esse crescimento em direção a uma fonte de luz. Viu? Tomem cuidado com a palavra sempre, nunca, é importante, tá?
Então ali nós temos ali o IA, né, é o hormônio auxina. Então este fototropismo sempre será em direção a uma fonte de luz. Aí nós temos ali um experimento que foi feito com uma planta. Esta planta foi colocada dentro de uma caixa e nesta caixa eles fizeram ali buracos. A planta ela cresceu por dentro desses buracos, sempre em direção, né, tentando achar uma fonte de luz. Eles colocaram um experimento com uma planta. Eu acho até que tem uma imagem aqui. Tem essa imagem que eu queria. Eles colocaram uma planta dentro de uma caixa fechada e fizeram um buraquinho aqui em cima. Então, o que a planta fez? Ela foi crescer, em vez de crescer aqui, ela cresceu curvada, para ir lá onde estava o buraquinho, que vinha a fonte de luz, tá? E outra questão é, isso aqui é muito legal. Se vocês quiserem, podem até fazer aí na casa de vocês. Se você pega uma planta num vaso e você tomba o vaso, então o vaso está aqui. Digamos que aqui está o vaso. Se eu virar o vaso, essa planta vai continuar crescendo para cima. Ela se curva. Ela se curva e cresce para cima sim, tá? É bem legal isso. Porque o geotropismo, o certo seria crescer na horizontal, mas não, ela vai se curvar para crescer sempre na vertical, sempre em direção a uma fonte de luz. E a raiz é o contrário, né? A raiz ela tem fototropismo negativo, porque ela cresce contra uma fonte de luz. Então ali o fototropismo, toda a plantinha curvada para seguir a luz. O geotropismo. Geotropismo é sempre em direção ao centro da Terra. A raiz vai apresentar o geotropismo positivo e o caule ao contrário. O caule vai apresentar o geotropismo negativo, porque ele cresce contra a esse centro da Terra, tá? O centro de gravidade. Ali nós temos outro experimento que foi feito ali com a planta. Colocaram a planta de cabeça para baixo, ela vai curvar para cima. O caule não vai crescer em direção a essa fonte da Terra. Ela vai crescer sempre em direção à fonte de luz. Ali o geotropismo, né? Raiz para baixo, caule para cima. Tigmotropismo. O tigmotropismo sempre será o crescimento em relação a um estímulo químico. Este estímulo químico ele pode ser uma fonte de água ou de minerais. E também tem a questão do tubo polínico. Quando o grão de pólen ele chega ali no estigma do gineceu da flor, o que vai acontecer? Este estigma com o grão de pólen ali, ele vai formar um tubo. Este tubo polínico vai encaminhar o grão de pólen, ó, tá vendo, né? Ele vai vindo esse tubo polínico em toda a extensão deste leite, chega lá embaixo e vai para cima para se aproximar do ovário. Porque lá no ovário tem o óvulo e os dois núcleos polares que serão fecundados pelo grão de pólen, pelos núcleos do grão de pólen, tá? Ali está o quimiotropismo, que seria essa fonte química. Esse quimiotropismo é mais ou menos assim. Já viram formigas? Formigas estão caminhando em linha reta, ou todas uma atrás da outra ali. Você vai lá e coloca um pedacinho de pau, ou você passa a mão naquele caminho. Elas ficam atordoadas por um instante. Elas ficam perdidas até que elas sentem de novo a energia química que está sendo emanada pela rainha. Então elas sabem para onde que elas têm que ir. Por isso que eles falam que para acabar com cupinzeiros, primeiro você tem que achar a rainha. E a partir do momento que você acha que a rainha acaba com a rainha, todos os cupins saem dali. Tigmotropismo. Tigmotropismo seria orientado por um suporte mecânico.
que é o que acontece com as gavinhas do chuchu, a gavinha do maracujá, elas se enrolam numa fonte. Por isso que, não sei se vocês já viram cultura de uva, né? Parreiral. Em parreirais, eles fazem todo tipo uma estrutura de ferro ou de madeira, e a uva ela vai crescendo e vai se enrolando assim, e você vai andando por baixo dessas estruturas devido às gavinhas que se enrolam. Ali nós temos o tigmotropismo. Nastismo, isso aqui que é muito show. Nastismo, então, não é um crescimento em direção a um lugar. Não é crescimento. É apenas um movimento que a planta faz, tá? Então, nós temos os nastismos ali, que são movimentos não orientados. Fotonastismo. Fotonastismo são as flores que se abrem ou durante a noite, que é o caso da dama da noite, ou durante o dia, que é o caso da Vitória Régia, tá? Então, elas são plantas assim que elas abrem em um período. A dama da noite não abre durante o dia. Ali, né, a Vitória Régia. Fotonastismo, então, são flores que fecham durante o dia ou abrem durante o dia e fecham durante a noite, ou o contrário, tá? Termonastismo é a planta que se abre apenas em uma época do ano ou em temperaturas muito frias, que é o caso das tulipas. Vocês sabem que aqui em Arapoti nós temos a colonização, né, a colônia dos holandeses. E a tulipa é a flor característica da Holanda. Eles já tentaram aqui em Arapoti, lá em Carambeí, lá em Castrolanda, eles já tentaram fazer a cultura de tulipa aqui no Brasil, mas não conseguem, porque a temperatura daqui não é favorável, ela não abre. Pode até comprar uma flor que venha já, né, desenvolvida, mas ela não vai terminar o seu desenvolvimento de maneira adequada aqui por causa da temperatura, certo? Nastismos lá, então o tigmonastismo e o quimionastismo. Quando nós falamos em tigmonastismo e quimionastismo, seria o movimento da planta com relação a uma fonte. Então nós temos ali as plantas carnívoras. A planta carnívora, já me falaram uma vez que a planta carnívora não faz fotossíntese porque ela tem capacidade de comer. Não, nada a ver. A planta carnívora faz fotossíntese sim, só que ela vai apresentar uma enzima digestiva nas suas folhas que faz com que ela consiga digerir pequenos animais. Então, o que ela faz? Ela está ali, aí na medida que chega um animal, uma mosca, ela pousa. No que ela pousa, a folha se fecha e ela vai se alimentar desse serzinho que entrou ali, certo? Ali tem várias imagens e tem umas plantas carnívoras que é tipo um capuzinho. Então ela é tipo um capuz aqui e ela tem uma tampinha. Aí ela tá aberta, aí entra ali um roedor ou um pássaro, ela fecha essa tampinha e ela digere o ser que tá ali, tá? Só se movimenta quando entra algum serzinho ali. Tá ali a formiguinha, que já era. O cismonastismo ou seismonastismo. Isso é muito legal. Essa que é a história que eu ia contar pra vocês. Quando eu era criança, na casa da minha irmã lá em Santana, ela tinha assim uma dessas dormideiras assim imensa no jardim. E eu ia lá, minha brincadeira de criança era ficar batendo na dormideira. Eu batia, daí ela se fecha toda e cai. Aí a hora que você para, ela volta. Daí você bate de novo, é muito show. Eu tinha tempo quando eu era criança, né? E ela se movimenta, ó. É muito bonitinha. Que estão chamadas também de mimosas. Movimento de locomoção e deslocamento são movimentos orientados fora de um estímulo, né? Então nós temos lá o quimiotactismo,
que é em relação a uma fonte química, que é quando o anterozoide, quando a gente falou de reprodução, a gente falou que o anterozoide ele nada, né, até o arquegônio para fecundar a oosfera. Então, como que ele sabe isso? Através dessa fonte química que é liberada. O aerotactismo, que é uma fonte de oxigênio, que são com relação às bactérias aeróbias, que elas se movimentam através disso. E o fototactismo é com relação aos cloroplastos. Os cloroplastos eles se movimentam em direção a uma fonte de luz para que eles consigam absorver essa luz do sol para poder realizar a fotossíntese de maneira adequada. Tranquilo? Pessoal, se estiver indo muito rápido, vão me falando lá nas lives, tá bom? Fotoperiodismo. Quando nós falamos lá no fotoperiodismo, nós vamos falar em 3 tipos de plantas, tá? Nós temos as plantas de dia curto, nós temos as plantas de dia longo e nós temos as plantas que são neutras. As plantas de dia curto, elas se desenvolvem no inverno, no outono e no inverno, quando a duração do dia começa a diminuir. Tranquilo? As plantas de dia longo, elas se desenvolvem no verão e na primavera, onde o dia começa a ficar muito maior do que as noites, né? Ele é mais prolongado. E nós temos as plantas neutras, que elas se desenvolvem em qualquer época do ano. Tranquilo? Isso com relação à floração, né? Então, nós temos as plantas de dia longo ali, ou dia largo, como tá falando, porque não é daqui, né? Aí elas se desenvolvem em períodos de verão. As plantas de dia neutro, plantas neutras, não interferem nem em nada. As plantas de dia curto se desenvolvem apenas no inverno e no outono. E nós temos ali as plantas de dia intermediária, que elas se desenvolvem nesses entre períodos. Tranquilo, pessoal? Gratidão imensa pela nossa aula, tá? E falta só uma aula para a gente finalizar esse nosso conteúdo, que é a aula de fitocromos, que eu vou gravar numa outra vez. Certinho? Beijo grande para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!